Esses são os biscoitos que eu mais vendo próximo do Natal. Eles são perfeitos para atender as clientes de última hora que esqueceram de pedir os seus biscoitos antecipadamente. Já não dá mais tempo de trabalhar com glacê real. Porém, com essa técnica, os seus biscoitos já saem decorados do forno. É só fazer, assar e entregar para o cliente. É perfeito para os pedidos de última hora. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E hoje é com muito carinho que eu ensino para você uma técnica totalmente diferenciada, perfeita para pedidos de última hora, para você nunca mais ficar sem atender uma cliente. Essa técnica eu desenvolvi e aperfeiçoei através de uma técnica alemã de fazer biscoitos. Uma técnica bem antiga onde os biscoitos eram moldados em pequenos moldes de madeira, porém são moldes de difícil acesso e complicados para se comprar, principalmente no Brasil. Normalmente são importados e bastante caros. Então, para facilitar a nossa vida, eu adaptei e vou fazer esses biscoitos com os moldes de silicone. E eu estou utilizando aqui os moldes da Flex Art, que é parceiro aqui do canal. Então, se você quiser comprar os moldes de silicone que eu estou usando, o endereço do site da Flex Art vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu super recomendo que você compre os moldes da Flex Art, pois o material é de alta qualidade, os moldes são incríveis e a variedade de formatos e desenhos é de encantar. Então, depois que ver esse vídeo, clica no link aqui embaixo e visita o site da Flex Art para conhecer as novidades. E agora vamos começar o preparo da nossa massa. Eu vou fazer com a massa gingerbread, que é uma massa que eu gosto muito e que já tem o sabor do Natal. Como os biscoitos não serão decorados, eu acho que uma massa com sabor mais marcante super combina com esses biscoitos. Não é a massa de especiarias que dura um ano, mas se você quiser aprender a fazer a massa de especiarias que tem uma validade de um ano, deixa um comentário aqui embaixo, que quando tiver 100 comentários querendo aprender a massa de especiarias com validade de um ano, eu vou ensinar aqui no canal passo a passo para você. E agora vamos ao preparo da nossa massa. Então vamos começar a preparar o nosso biscoito. Eu vou colocar aqui a manteiga gelada e cortada em cubinhos. Sim, a manteiga tem que estar gelada. Dessa vez não é em temperatura ambiente. Vamos colocar a manteiga e o açúcar mascavo na batedeira. Esse biscoito, ele é todo feito na batedeira para facilitar. Afinal de contas, a massa no final vai sair prontinha da batedeira sem precisar amassar, sem precisar fazer mais nada. Se você não tiver essas batedeiras planetárias, pode fazer na batedeira normal, sem problema nenhum. E se não tiver batedeira, pode fazer no fouet, mas vai doer o braço. Então, capricha aí na força e bate no fouet também, porque o biscoito é muito gostoso e pode ser feito de qualquer maneira. Fazendo assim na batedeira, vamos colocar o açúcar mascavo e a manteiga gelada cortada em cubos e bater até ficar aquela espuminha cremosa de açúcar e manteiga, na velocidade mínima, pois nós não queremos colocar ar na nossa receita. Por isso, vamos utilizar essa pá da batedeira planetária e a velocidade mínima. Enquanto bate, vamos preparar os outros ingredientes. Eu já deixei tudo peneirado, então eu vou misturar os outros ingredientes, a farinha, a maisena, os temperos, cravo, canela, noz moscada e gengibre e deixar tudo misturadinho para facilitar na hora que formos acrescentar os ingredientes secos à nossa mistura que está sendo batida. Depois que já estiver bem cremoso essa mistura de açúcar com manteiga, vamos desligar a batedeira e raspar as laterais para que toda a mistura fique no centro da nossa batedeira. Mi, posso fazer com margarina em vez de manteiga? Eu nunca fiz. Esse biscoito, ele é muito tradicional e eu não gosto de mexer nas receitas mais tradicionais. Como ele sempre foi feito com manteiga, a tradição manda utilizar manteiga, eu sempre fiz dessa maneira. Mas se você quiser experimentar, experimenta fazer de margarina e depois me conta. Vamos acrescentar agora
o mel à nossa mistura. Esse biscoito, ele leva mel para dar aquele gostinho todo especial e dar aquela liga aos ingredientes, pois é um biscoito que fica ao mesmo tempo macio e crocante, e o mel ajuda nisso. Se você não tiver mel, pode usar melado, melaço, todas essas outras variações que se encontram em casas de confeitaria ou supermercados, mas eu digo para você, com o mel ainda fica mais gostoso. Volta a mistura à batedeira e vamos bater mais um pouquinho para misturar, não precisa bater muito, pois não queremos colocar ar no nosso biscoitinho. Vamos batendo e depois que já tiver misturado um pouquinho, acrescenta o ovo. Para isso não precisa desligar a batedeira, basta colocar o ovo ali que ele vai se misturar com os demais ingredientes. Bate mais um pouquinho só para misturar e já podemos desligar a batedeira para acrescentar os ingredientes secos. Como os meus ingredientes secos já estão todos peneirados e misturados, basta agora acrescentar a essa mistura cremosa que fizemos na batedeira. Se você estiver fazendo à mão com o fouet, agora é o momento em que você vai parar de utilizar o fouet, pois quando colocar a farinha e os ingredientes secos, não vai ser mais possível bater no fouet. Aí, segue misturando com as mãos. Como vamos continuar na batedeira, eu vou colocar aqui nessa mistura cremosa os ingredientes secos. Pode colocar tudo de uma única vez, não tem problema. Ele vai voar um pouco porque a farinha sempre voa, mas se dá um jeitinho e limpa a cozinha depois. Coloca toda a mistura e eu gosto de dar uma leve misturadinha com o fouet, assim evita que voe muita quantidade de farinha, mas um pouquinho sempre vai voar, não adianta. Se você tiver aquelas batedeiras com proteção, coloca a proteção para não fazer muita sujeira aí. Então, depois de juntar os ingredientes secos e dar uma misturadinha básica, podemos voltar a bater a massa do nosso biscoito. E depois disso, ela vai sair prontinha da batedeira. Por isso que eu digo, a batedeira facilita muito no preparo dessa massa. Vamos bater na velocidade mínima da batedeira. Assim, é só deixar bater um pouquinho para que a nossa massa fique totalmente pronta. Ela sai da batedeira já prontinha para esticar, então é só deixar bater até que a massa desgrude totalmente das laterais do bol. Prontinho, nossa massa já está pronta e perfeita para ser trabalhada. Vamos retirar o bol da batedeira e tirar a massa que tenha ficado na pá da batedeira. Depois, basta passar por uma superfície e começar a trabalhar essa massa. Não precisa sovar, não precisa amassar mais, não precisa colocar farinha aonde for trabalhar. A massa já está no ponto perfeito, desgrudando das mãos e da lateral do pote. Então, ela não precisa de mais nada para poder ser esticada. Basta colocar entre 2 pedacinhos de papel manteiga e começarmos a trabalhar a nossa massa. Olha como ela fica macia e fofinha e não gruda, então está no ponto perfeito para trabalharmos. Com a nossa massa gingerbread já pronta, vamos esticar entre 2 folhas de papel manteiga. Eu acho que facilita bastante, pois qualquer massa de biscoito, se for esticada diretamente na bancada, pode grudar tanto na bancada quanto no rolinho. Então, coloque sempre as massas de biscoito entre 2 folhas de papel manteiga. Vai facilitar muito a sua vida. Colocamos a massa ali, dá uma esticadinha, uma apertadinha para a massa ficar mais baixinha, coloca a outra folha por cima e agora, como sempre, vamos colocar limitadores de altura. Assim, a nossa massa fica toda na mesma espessura. É muito importante fazer isso para manter um padrão nos nossos biscoitos, esticando a massa sempre na mesma espessura. Se você não quiser esticar assim, entre 2 folhas de papel manteiga, pode também esticar no saquinho plástico, como eu já mostrei em alguns vídeos. Eu tenho uma outra massa que está esticada no saquinho plástico e que já está no freezer para usar daqui a pouquinho. Depois de esticar a sua massa, leve ela no freezer por uns 45 minutos para ficar bem firme. Enquanto a nossa massa gela para ficar no ponto perfeito, eu quero falar para você um pouquinho sobre o curso Meu Biscoito Mágico. Essa é apenas uma das mais de 20 técnicas especiais que eu desenvolvi e ensino para você no curso Meu Biscoito Mágico. Então é com muito carinho que eu convido você a ser aluna de mais essa turma do meu curso. Eu quero contar para você um pouquinho sobre o curso Meu Biscoito Mágico.
É uma técnica incrível que eu desenvolvi e aperfeiçoei para você fazer biscoitos que parecem mágica. Biscoitos lindos e deliciosos, totalmente diferente do que se encontra por aí. São biscoitos que já saem decorados do forno, o que facilita muito a nossa vida, pois com esse tipo de biscoito nós conseguimos pegar encomendas de última hora e fazer grandes pedidos com muita facilidade. E é com muito carinho que eu desenvolvi o curso Meu Biscoito Mágico, especialmente para você que quer aprender a trabalhar com biscoitos sem necessariamente precisar usar o glacê real na decoração. Existe um mundo de possibilidades infinito por trás das técnicas que eu ensino nesse curso. São biscoitos especiais para serem usados em qualquer época do ano. São perfeitos para várias ocasiões, como aniversário, nascimento, batizado, primeira comunhão, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Tem uma infinidade de biscoitos e temáticas que você vai aprender dentro desse curso. E claro que tudo passo a passo com videoaulas para não ficar nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, você pode sempre contar comigo, pois todas as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque eu respondo pessoalmente todas as dúvidas. Eu não tenho equipe para sair respondendo com respostas prontas. Todas as dúvidas das minhas alunas são perguntadas diretamente para mim e respondidas por mim. Então, é um curso especial para você fazer maravilhas com essas técnicas. Clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo para saber mais sobre esse curso. E não deixe de participar de um dos nossos grupos de WhatsApp. O link está aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E com a nossa massa bem geladinha e bem firme, vamos começar a cortar os nossos biscoitos. Essa massa já estava no freezer desde ontem, então ela está bem firme e na consistência perfeita para trabalharmos. Se você tiver tempo, deixa sempre a sua massa de um dia para o outro, vai ficar muito mais fácil. Nós vamos utilizar aqui esses cortadores de moldura para biscoitos. E esses cortadores foram feitos pelos nossos parceiros da Coisaria. E os moldes são da Flex Art, como eu já falei no começo do vídeo. Então, se você quiser adquirir os materiais que eu utilizo aqui no curso, os links dos nossos parceiros ficam aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar materiais com qualidade garantida. Agora vamos começar a cortar os nossos biscoitinhos. Eu escolhi essas molduras porque elas cabem perfeitamente com os moldes de silicone que eu vou utilizar. Você pode usar as molduras de sua preferência ou também cortar com um copo ou com uma faquinha. Mas claro que com as molduras os biscoitos ficam muito mais bonitos. Então vamos cortando assim todos os nossos biscoitinhos. Eu vou utilizar eles ao contrário, assim, nesse sentido. Então, em vez de botar os biscoitos retinhos, vou colocar eles meio atravessadinhos. Eu vou cortar as molduras com tamanhos e formatos variados. Assim, eu consigo compor uma coleção de biscoitos bem diferente e fora dos padrões. Porque se fazemos tudo muito igual, fica muito parecendo industrializado. Então, quando você puder, sempre brinque com os formatos e tamanhos dos biscoitos de uma maneira harmônica, é claro, para compor coleções bem bonitas como essa que nós vamos fazer. Então, depois de cortar todos os biscoitos, vamos passando eles por uma forma forrada com papel manteiga. Fica muito mais fácil fazer os biscoitos assim. Vou cortar alguns com essa moldura menor, pois eu tenho moldes de silicone com o desenho um pouquinho menor. Então, dessa maneira, conseguimos encaixar os biscoitos nas molduras de uma maneira que fica perfeita e harmônica. E com os nossos biscoitos todos na forma forrada com papel manteiga, vamos começar a moldar a outra parte dos biscoitos, que é feita com o molde de silicone. Para isso, eu tenho aqui um pincel fofinho e um pouco de farinha, para colocar assim no molde de silicone. Dessa maneira, evitamos que a massa grude no molde e não faz aquela sujeira. O biscoito se solta muito mais fácil, facilitando o nosso trabalho. Como a minha massa estava no freezer, ela ainda está bem gelada. Então, eu consigo moldar ela no molde de silicone assim, dessa maneira, e remover imediatamente.
Para moldar o biscoito no molde de silicone, basta colocar um pedacinho de massa de biscoito e ir assim apertando com a pontinha dos dedos e ajeitando. Se sobrar um pouco de massa, é só retirar o excesso para que o molde fique bem lisinho e retinho. Agora, vamos virar essa parte em cima da moldura já cortada de biscoito. Dessa maneira, o biscoito que está no molde gruda na outra massa de biscoito e desenforma perfeitamente. Isso porque a minha massa está bem gelada. Se ela não estiver bem gelada, depois eu vou ensinar um outro truquezinho para você fazer. Vamos fazer agora um outro modelinho. Da mesma maneira, vamos passar um pouquinho de farinha no molde de silicone com o pincel e bater para retirar o excesso. Fazemos uma bolinha assim com a massa, para evitar que a massa fique muito amassada e muito riscada. Assim não interfere nos desenhos do molde. Vamos colocar para que fique bem retinho no molde de silicone. Assim teremos um acabamento perfeito do nosso biscoito. E depois dá umas apertadinhas para que o desenho fique bem direitinho. É muito importante que as formas fiquem bem definidas. Agora vamos fazer da mesma maneira, encostando na parte do biscoito da moldura que já está na forma e removendo a forma de silicone. Dessa maneira, funciona muito bem quando a nossa massa ainda está bem gelada. À medida que vamos trabalhando, a massa começa a aquecer e vai ficando mais mole. Então, às vezes precisamos mudar a técnica. Mas só essa técnica já vale o seu like. Então, aproveita para deixar o like no vídeo, porque eu amo receber os likes de vocês. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E claro, compartilha com os amigos, grupo de WhatsApp, Facebook, onde você puder, para me ajudar a ensinar essas receitas para muito mais pessoas. Nesse outro molde aqui temos um Papai Noel e eu fiz da mesma maneira. Com o pincel, apliquei um pouquinho de farinha no molde, coloquei a massa do biscoito e fui apertando para ficar bem bonitinho. Agora, nós podemos remover o biscoito assim com a mão do molde também. Isso funciona muito bem em moldes que não têm muitos detalhes, pois a massa não fica grudada no molde de silicone. E assim com a mão, conseguimos aplicar e posicionar perfeitamente o nosso biscoito moldado em cima da moldura. Agora eu vou fazer novamente a mesma coisa, colocando um pouquinho de farinha assim no molde de silicone. Porém, hoje está bem quente aqui e a minha massa já está começando a amolecer. Então, esses próximos moldes, eu vou colocar a massa de biscoito no molde e vou colocar o molde no freezer para que a massa fique bem firme e facilite na hora de desenformar. Com essa técnica, não tem erro. Você consegue fazer os biscoitos mantendo uma imagem perfeita do molde de silicone. Como eu estou utilizando diversos formatos e vários moldes de silicone aqui para fazer esses biscoitos, eu vou colocando os biscoitos nas forminhas e levando para o freezer e vou colocando outras forminhas. Quando eu terminar de colocar o último biscoito na forminha de silicone, o primeiro que eu coloquei no freezer já vai estar duro o suficiente para eu conseguir desenformar. O tempo de freezer é uns 10 a 15 minutinhos, não precisa muito, porque a nossa massa ainda está gelada. Então, quando colocamos no freezer, ela volta a ficar bem firme muito rapidamente. E vamos fazendo assim todos os nossos biscoitos, com modelos diferentes, um mais lindo que o outro. Mas me conta, está gostando dessa técnica? Eu espero muito que você esteja gostando, pois é uma técnica que eu aperfeiçoei e facilitei para você conseguir fazer esses biscoitos de uma maneira super acessível. Esse tipo de biscoito com essas técnicas que já saem decoradas do forno são os que eu mais tenho vendido ultimamente, porque as pessoas estão sempre deixando tudo para a última hora. E era comum algum cliente vir pedir biscoitos para aniversário, para batizado, para nascimento, muito em cima da hora, aonde não dava tempo de fazer e decorar com glacê real. Eu continuo amando os biscoitos decorados com glacê real, mas essas técnicas do biscoito mágico têm salvado as minhas encomendas, pois muitas vezes não daria tempo de fazer com glacê real e quando eu mostro o portfólio do biscoito mágico para as minhas clientes, elas ficam encantadas e escolhem na hora, fechando sempre assim muitos pedidos e não perdendo mais nenhuma venda.
Foi por isso que eu desenvolvi o curso Meu Biscoito Mágico, para ensinar para você mais de 20 técnicas diferentes com maneiras incríveis de você fazer biscoitos que já saem decorados no forno. Então, depois que terminar de ver esse vídeo, clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo, pois eu tenho uma super oferta especial para você se tornar minha aluna nesse curso. Não perca essa oportunidade, pois eu não sei por quanto tempo as vagas ainda estarão abertas. E nesse curso você vai aprender técnicas e temáticas que permitem você a vender biscoitos em qualquer época do ano, sem ficar presos às datas comemorativas. São biscoitos especiais que combinam com tudo e dessa maneira você vai ter vendas sempre o ano inteiro. Muitas das minhas alunas vivem com a agenda cheia utilizando apenas essa técnica do Meu Biscoito Mágico. Então, não perde essa oportunidade, pois é por tempo limitado e eu quero muito ter você como minha aluna nesse curso. E vamos terminando aqui o último modelo dos nossos biscoitinhos. Essa plaquinha de Merry Christmas ficou muito linda. Eu achei bem delicada e muito bonita para colocar nos nossos biscoitos. Dá um pouquinho mais de trabalho, pois tem esse detalhe da hastezinha mais fininha, mas com jeitinho a gente vai acomodando a massa e vai ficando perfeito. Quando tem detalhes assim muito finos e delicados, eu recomendo que você sempre leve para o freezer por uns 15 a 20 minutinhos para que fique bem firme. E agora que vamos colocar o último no freezer, o primeiro já está pronto. Então é só soltar ele assim dessa maneira para que o molde fique bem soltinho do biscoito. E esse aqui nós vamos colocar encostadinho na moldura de biscoito para desenformar com mais facilidade. Esse Papai Noel tem bastante detalhes e desenformando na mão, nós podemos perder algum detalhe dentro da forminha. E olha a perfeição desse biscoito. Dá até dó de comer de tão lindo que fica. Esse aqui da botinha já tem menos detalhe, então nós podemos soltar assim do molde de silicone e desenformar a botinha na mão e posicionar diretamente na moldura do biscoito. Você pode fazer da maneira que achar mais fácil para você. Eu estou ensinando aqui os métodos que eu utilizo de acordo com o formato de cada molde. Assim não tem erro. Nós conseguimos sempre ter os biscoitos perfeitos com um acabamento incrível e todos os detalhes do nosso molde. Olha esse Papai Noel que lindo! Deve estar conferindo a lista dos presentes. E você, se comportou direitinho e vai ganhar presente do Papai Noel? Só esses biscoitos já são um presente, não é mesmo? Aproveite que ainda dá tempo de você vender e faturar uma graninha extra ainda nesse Natal. E claro que não poderia faltar a árvore de Natal, que para mim é um dos ícones mais importantes do nosso Natal. Vamos colocar ela assim nesse biscoito, que ele é bem grande e salienta bastante. E a nossa plaquinha já está bem firme. Tem que ter cuidado porque os detalhes são fáceis de se soltar. Como você pode ver aqui, a parte do pé da plaquinha ficou separado, mas não tem problema, é uma massa de biscoito, então nós podemos colocar ela assim juntinha, que quando levar para assar, vai ficar tudo numa coisa só. Então, fique tranquilo que o seu biscoito vai ficar lindo. E olha os nossos biscoitinhos. Agora é só levar eles para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, até que eles fiquem douradinhos por baixo. Se você tem um forno elétrico, deixa a parte de cima e a parte de baixo ligadas. Assim, os seus biscoitos vão assar por cima mais rápido. Mas se o seu forno é a gás, não tem problema. Eles vão ficar assados da mesma maneira. E prontinho, meus biscoitos já estão prontos. Agora é só esperar esfriar e colocar num prato bem bonito para tirarmos as nossas melhores fotos e postar aos nossos clientes. E olha como fica perfeito os detalhes de cada desenho. Esses moldes são muito lindos e os biscoitos ficam com um acabamento incrível. Dá até pena de comer de tão lindo que fica. Depois de arrumar todos os nossos biscoitos, vamos deixar eles esfriarem completamente antes de colocar na embalagem. E enquanto isso, vamos tirando aquelas fotos lindas para postar em redes sociais, grupo de WhatsApp e onde você costuma vender os seus produtos. Com fotos desses biscoitos lindos, não tem como não aparecer em vendas, assim de última hora. E a facilidade que é para fazer esses biscoitos, eles saem prontos do forno. É só esperar esfriar
embalar e entregar para cliente. Então não tem desculpa. Vamos vender que ainda dá tempo. Se alguém pedir esse biscoito para você no dia 24 de manhã, você ainda consegue entregar no começo da tarde, a tempo da pessoa presentear no Natal à meia-noite. Então, aproveite essa técnica para fazer muitas vendas de última hora. Eu já estou cheia de pedidos desse tipo de biscoito e tenho certeza que ainda vão aparecer mais pedidos. Por isso, eu não posso demorar muito para correr para a cozinha e continuar fazendo os meus biscoitos. Vou aproveitar e vou gravar outros biscoitinhos para você. Então, amanhã vai ter mais um vídeo com essa técnica e eu não quero que você perca. Aproveita agora e marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, deixa o seu like, pois esse vídeo eu fiz com muito carinho para você. E quando você fizer esses biscoitinhos, não esquece de vir me contar. Eu amo saber quando vocês fazem as receitas que eu ensino aqui no canal. Se for postar no Instagram, me marca, não esquece. O perfil é esse que está aparecendo aí. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, não deixe de seguir e deixar o seu comentário lá nas postagens que eu faço com tanto carinho. E agora que os nossos biscoitos já esfriaram completamente, vamos colocar nas embalagens. Eu gosto sempre de usar esses saquinhos transparentes, pois é uma embalagem delicada, barata e de fácil acesso para todo mundo. Como o biscoito é assim meio de ladinho, vamos colocar dessa maneira no saquinho, para que o desenho fique na maneira certa para cima. E com uma fitinha, vamos amarrar o pacotinho para que ele fique bem fechado e o nosso biscoito se mantenha crocante sem amolecer. Mesmo quando eu coloco os biscoitos em caixinhas, eu gosto de embalar assim eles individualmente, para evitar que eles fiquem moles à medida que a pessoa vai abrindo a caixinha para ir retirando os biscoitos e comendo aos poucos. Então, sempre que possível, embale individualmente os seus biscoitos. Isso vai garantir uma qualidade ainda melhor e os seus clientes vão amar os seus produtos. Essas pontinhas da fitinha eu costumo passar a ponta da tesoura para deixar aquele enroscadinho. Uma embalagem bem simples. Você pode também amarrar com fitinha de cetim ou como preferir, mas eu gosto bastante dessa embalagem simplificada, afinal de contas, o astro mais importante do nosso produto é o biscoito. Então não precisa uma embalagem muito sofisticada que acaba escondendo a beleza e simplicidade do nosso produto. Vamos embalando assim todos os nossos biscoitos e depois de ter eles muito bem embalados, nós podemos decidir de que maneira vamos apresentar aos nossos clientes. Eu tenho muita encomenda de biscoitos assim na embalagem individual para serem entregados um a um para cada pessoa como uma forma de lembrancinha. Então, é uma excelente oportunidade de você fazer muitas vendas para lembrancinhas de última hora. Você também pode montar kits colocando em caixinhas, latinhas, diversas embalagens para que se torne um produto mais presenteável, além de uma lembrancinha, pois vários desses biscoitos se tornam um presente incrível. Quanto ao preço de vendas, é uma coisa muito individual de cada um. O custo desse biscoito não é muito caro. Cada biscoitinho desses custa uma média de R$1, não muito mais que isso. Não precisa decoração, pois eles já saem decorados do forno. Então, o nosso tempo de preparo dele também é bem curto. Mas eu não vou vender esse biscoito por R$2 ou R$3, porque eu acho que fica muito barato. Então, o preço mínimo que eu costumo vender esses biscoitos é R$6, pois é um biscoito extremamente diferenciado que muitas pessoas não têm a mínima ideia de como é feito e acham que é algo extremamente trabalhoso. E eu acho R$6 um preço justo para esse tipo de biscoito. Então, eu costumo vender eles nessa média de preço. Se eles forem maiores, obviamente vai subindo o preço. Então, calcule os seus gastos e veja o preço que você preferir para vender esses biscoitos. Mas eu não vendo eles por menos de R$6, pois eu acho que são lindos e perfeitos demais e valem muito mais que isso.
Espero que você tenha gostado dessa técnica e faça muitas vendas de última hora. E desejo de coração que você venha se tornar minha aluna no curso Meu Biscoito Mágico. Então, agora que esse vídeo está terminando, aproveita para clicar no link aqui embaixo do vídeo e conhecer um pouco mais desse curso incrível que eu preparei especialmente para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.